Boa noite. Tá muito fraquinho, gente. Olha, foi só um ensaio, vocês ensaiaram, aí agora vai ser pra valer, porque quando a gente está assim, muito próximo da espiritualidade, numa casa fraternal que reúne a cada um de nós com esse amor em torno do Evangelho de Jesus, nós precisamos esquecer o friozinho, a fome, as dificuldades e chegarmos ali com muita coragem, com muita fé, com muita paciência e persistência, dar aquele boa noite animado para a espiritualidade, que não é para arroz, hein? Agora é para a espiritualidade. Muito boa noite a todos. Boa noite. Agora sim, que a doce presença de Jesus possa continuar nos dando toda a sustentação, o amparo, que a espiritualidade amorosa, que os nossos mentores que se reúnem em torno de nós possam efetivamente sermos nós esse instrumento. Eu costumo dizer que somos todos instrumentos na mão da espiritualidade. E eu só sou mais um desses instrumentos e mais uma trabalhadora nessa seara bendita que leva a palavra do Evangelho de Cristo a cada um de nós. Então, que sejamos todos nós muito bem-vindos nessa casa. Eu agradeço novamente o convite da casa, de aqui poder retornar novamente. Se eu não me engano, eu estive no ano passado, me lembro bem mesmo, que a gente às vezes vai em várias casas, mas muito obrigada pelo convite. Estamos à disposição de todos. Meu nome é Rose, tá? Eu sou, na verdade, trabalhadora do Centro Espírita Laços Eternos, aqui na Vila Matilde. Então, só para a gente definir, porque eu acho que quando a gente, é importante nós sabermos, não o status do palestrante, do divulgador, mas acima de tudo, que a gente quer, eu particularmente, quero o status de trabalhadora da seara. Então, eu sou só essa trabalhadora, assim como tantos, quando eu cheguei aqui, me acolheram, me deixaram aqui tão amorosamente um copinho de água, que lá, foi lá, fez lá o processo no computador, porque a gente vai passar uma pequena apresentação. Então, muito obrigada, trabalhadores dessa casa, que a paz do Mestre possa envolver a todos nós. O tema a casa mental. Esse tema, a casa mental. Esse tema, propriamente dito, foi-nos, diante de vários temas que nós trazemos à luz do Evangelho de Jesus, certa feita a espiritualidade, quando nós entendemos um estudo ou específico que nos pedem de alguma casa, ou mesmo no transcurso das nossas apresentações, a gente sempre se debruça sobre os temas do Evangelho e depois sempre recebe a orientação do nosso mentor para que a gente possa levar esse tema. Nós trabalhamos há algum tempo atrás, é o meu trabalho, falar sobre Ivone do Amaral Pereira, a vida e obra de Ivone, sobre a obra Memórias do Suicida, sobre as vidas e a obra de Emmanuel, e agora nós nos debruçamos em cima desse livro, de onde nós tiramos o tema, de psicografia do Chico Xavier, André Luiz, desse querido André Luiz, do livro No Mundo Maior, para que a gente possa entender um tempo tão atual, quando nós nos preocupamos, muitas vezes, com aquilo que está fora, com aquilo que está no exterior, e muitas vezes nos esquecemos daquilo que está dentro de nós. E nós precisamos percebermos e conhecermos a nossa casa mental, conhecermos como é essa estrutura da nossa casa mental, o que nós pensamos, do que é que nós alimentamos os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos criam formas, direções, dos pensamentos às construções, das construções às ideias e das ideias às práticas. Então a gente precisa e deve, inseridos numa doutrina que nos fala de raciocínio, inseridos numa doutrina que nos fala do Evangelho de Jesus, mas que pede a cada um de nós que aqui estamos hoje
o esforço e a vontade, a busca constante para que todos nós possamos nos melhorarmos todos os dias. Por isso, eu sempre falo nas minhas exposições que seguir a Jesus não é algo fácil. Seguir a Jesus dá trabalho, demanda esforço, persistência, boa vontade. Por que isso, meus irmãos? Porque nós vamos precisarmos, para seguirmos a Jesus, não somente nos vincularmos às páginas do seu Evangelho, ou à literatura que fala do seu Evangelho, porque a doutrina de Jesus ultrapassa os livros. A doutrina de Jesus diz respeito a sentimentos, diz respeito à lei maior que cada um de nós aprenderá em si próprio, que é o auge para que nós estamos caminhando, que é a compreensão da lei de justiça, amor e caridade. Portanto, falar de Jesus significa que vamos precisar dar os passos com Ele, caminhar com Ele, por isso que Ele é mestre, por isso que Ele é exemplo. Porque só pode ser mestre e exemplo alguém que já percorreu os mesmos caminhos, alguém que já teve as mesmas dores e alguém que conhece o percurso. E o mestre conhece o percurso da evolução. Seguir a Jesus, portanto, nos dias atuais, é um grande desafio, meus irmãos, porque nós temos elementos exteriores aí que vão nos proporcionar várias e várias situações. As coisas materiais, as seduções do mundo, as tentações, um monte de coisa. Mas quando nós realmente decidimos seguir a Jesus, porque Ele é o caminho, quando nós tomamos essa decisão, precisamos nos libertarmos de todas as nossas imperfeições morais, para que possamos compreender então os ensinamentos de Jesus e com Ele dar os passos e com Ele vivenciarmos. Por isso o nosso tema, a Casa Mental, proposto pelos nossos mentores, para que nós pudéssemos aí. Nós não vamos divulgar especificamente a obra, mas fica aqui para os senhores e para as senhoras o convite para ler essa magnífica obra No Mundo Maior, para que possamos ter ideia daquilo que acontece na nossa mente e todos os casos que nós vemos muitas vezes de obsessões, de loucura, de desequilíbrios, em nome de paixões, em nome de orgulho, em nome de vaidade. Mas a gente vai entender, através dessa pequena conversa fraterna aqui hoje, tá bom? Nós vamos começar a compreender um pouquinho, para que a gente possa entender o que nós cultivamos dentro dessa nossa casa mental, dentro da nossa mente, e daí então depreendemos quais os passos que nós vamos dar para nos libertarmos das nossas imperfeições, dos nossos vícios morais. Então, novamente, a casa mental. Para que nós possamos compreendermos, ele está passando direto em São Vitinho, não, né? Passou não, né? Tá. Para que nós possamos compreendermos, nós vamos precisar fazer uma pequena viagem. Porque quando nós falamos de casa, nós precisamos conhecer a nossa casa. Hoje, se nós falarmos da nossa casa, tenho certeza que os senhores vão me falar dos detalhes de cada cômodo, da mobília, dos acessórios, daquilo que está guardado, aonde está guardado, aquilo que provavelmente pode estar perdido. Todos nós vamos conhecer. Em especial aqui eu faço uma pequena pausa para falarmos de nós, mulheres, porque nós, mulheres, quase não somos muito detalhistas. Ainda bem que nós estagiamos num corpo feminino e num corpo masculino, para que nós saibamos as experiências que esse corpo vai nos ofertar. Mas quando alguém mexe em alguma coisa na nossa casa, a maioria de nós, mulheres, vai saber: olha, tal coisa não está em tal lugar, eu tenho certeza que eu guardei ali. A mesma coisa acontece na intimidade do nosso ser. E para que a gente possa se apropriar do que acontece dentro de nós, nós precisamos dizer o quê? De Deus, que tudo nasceu da vontade do Pai. E se assim podemos nos exprimirmos, porque nós não temos em sã consciência como isso se deu,
se não é o Criador. Muito provavelmente espíritos da ordem crística venham aí a conhecer algumas coisas nesse sentido, mas nós ainda não. Então, tudo que acontece no universo, tudo que nasceu, tudo que nascerá, tudo que existiu, tudo que veio a existir, pertence a Deus, ao nosso Pai Criador. E se nós podemos manifestar a vontade maior, nós podemos falar que tudo existiu, senão através do Verbo Criador. No princípio era o Verbo. Da maneira como Deus criou, nós não temos esse conhecimento. Somente ao Pai cabe a origem das coisas. Mas podemos nos exprimirmos melhor. Tudo nasceu do pensamento do Criador. E o pensamento nada mais é do que a expressão da vontade, do verbo divino, porque todo verbo indica ação. Então, tudo aquilo que nasceu, nasceu da expressão do Criador e se fez da vontade do Criador. E aí, quando nós falamos disso, nós vamos buscar o embasamento lá na Gênesis, no capítulo 6, no item uranografia geral, em que nós vamos fazer uma pequena viagem que desde o começo que eles nos falam, tudo isso poderiam ser hipóteses, como está lá bem colocado para nós, que fosse feito dessa forma. Então, nós estamos falando agora do nascimento do nosso planeta Terra, porque nós estamos aqui reencarnados, e a maioria de nós reencarnados, espíritos comprometidos para com as leis divinas. A maioria de nós também, muitas vezes, expiando. É isso que a espiritualidade nos diz. E quando nós vamos fazer essa viagem planetária, nós vamos ver que lá, desde o grande desprendimento daquela massa nebulosa, em que Jesus foi o tutelar, foi aquele espírito que Deus incumbiu diretamente a formação do planeta Terra. Ou seja, como nós dissemos, Jesus é médium de Deus. Jesus não precisa de intermediários, porque Jesus capta diretamente do Criador o seu pensamento. Então foi dado a ele, a esse espírito de ordem crística que participou desde a formação do planeta Terra, desde o desprendimento da nebulosa, em que os elementos estavam em estado incandescente, e quando houve então aquela formação das placas tectônicas, aquela separação daquilo que seria sólido, daquilo que seria líquido, a separação dos continentes, e nessa separação dos continentes, a apropriação da temperatura, tanto no continente quanto da temperatura nos mares, que estavam em estado ainda gélidos. E aí, nesse primeiro momento, surge um ser unicelular chamado mônada. E esse ser unicelular chamado mônada, que habitou durante bilhões e bilhões de anos os mares, no momento propício da temperatura da Terra, esse ser migrou para a Terra, e dessa migração, esse primeiro germe, vários germes de casais criados, para aí então eclodir a vida no planeta. Para que o planeta então pudesse, nesse instante, que já havia condições das espécies aqui habitarem, tanto das espécies minerais, das espécies vegetais, das espécies animais e, num determinado momento, o homem. Da onde, Rose, nós buscamos essa informação? Se não no capítulo 2 do livro O Caminho da Luz, em que Emmanuel vai nos dizer que essa pleiade de espíritos que foram tuteladas pelo Mestre se reuniu ao redor do nosso planeta Terra por 2 únicas vezes. A primeira vez foi justamente para definir, para decidir a formação do planeta. Portanto, esses espíritos de ordem crística, no qual Jesus é o espírito mais puro da escala pura, portanto, como está lá na Revista Espírita de julho de 1850,
58, Jesus é um Espírito da ordem mais pura. Portanto, ainda que encarnado, ele é infalível. E aí dependemos nós, a pureza do Mestre Jesus e a grandeza espiritual desse grande amigo, desse grande irmão, desse grande mestre que aportou no nosso planeta. E essa segunda reunião, conforme nos fala a espiritualidade, aconteceu também próximo à Terra para decidir a vinda do Mestre ao planeta Terra. Para que o Mestre pudesse, ele, pessoalmente, novamente, nos ensinarmos as lições de amor, nos ensinarmos acerca do seu Evangelho. No momento em que a humanidade, em que os impérios pereciam em desvarios, de raiva, de orgulho, de guerras, de ganâncias. Era necessário que ele, o Mestre, viesse nos dar o exemplo. E esse mesmo Mestre, que dividiu a história da humanidade em antes de Jesus e depois de Jesus. Porque se o Mestre passou, as suas lições não passaram e nunca passarão. Porque o seu Evangelho é roteiro para a nossa existência toda. O Evangelho de Jesus ganha força nos nossos corações quando nós compreendemos que o Evangelho de Jesus significa convite a mudanças a todos nós. E daí nós vemos a grandeza de tudo isso. E quando nós estamos então mencionando sobre a casa, nós vamos dizer aos senhores que uma das casas que nós conhecemos é essa casa que nós aportamos, o nosso planeta Terra. Planeta esse que é projeto de bilhões e bilhões de anos. E como é que nós vamos mais ou menos saber de tudo isso? Porque se nós observarmos as ciências hoje, as ciências materialistas, aquelas embasadas no estudo, na pesquisa, as ciências vão nos apontar isso. As ciências que estudam a geologia, que estudam a química, que estudam a física, que vai nos mostrar caminhos que, pela lógica, seriam dessa forma. Coisa que a doutrina espírita já nos ensinava desde lá, 18 de abril de 1857, quando a espiritualidade traz para nós todos esses conceitos que nós trazemos hoje a cada um de vocês. Todos eles embasados no conhecimento da doutrina espírita, todos eles também embasados na própria ciência. Então é a ciência também que vai mostrar para nós que é esse mais ou menos o caminho da evolução. E nós não poderíamos estarmos aqui hoje falando de pensamento, falando de mente, se nós não trouxéssemos todo esse apanágio da evolução. Porque nós vamos perceber que desde aquele instante, desde lá dos primeiros elementos, desde a formação do princípio inteligente, que depois, na sua individualidade, se tornou o princípio espiritual, e depois o princípio espiritual, em dado momento, atingimos o estado de espírito e, consequentemente, quando atingimos o estado de espírito, atingimos esse estado com o nosso pensamento contínuo. Portanto, o nosso pensamento também é uma construção que levou bilhões e bilhões de anos para que nós tivéssemos esse pensamento contínuo. Hoje, nós não paramos para pensar no que é que nós vamos pensar, porque o nosso pensamento, ele é constante. Nós não paramos hoje para dizermos ao nosso corpo físico que, olha, estômago, é hora de você comer. Olha, células, é hora de você trabalhar. Olha, coração, é hora de você continuar batendo. Tudo isso, todo esse processo já está automatizado em cada um de nós. Por que isso, meus irmãos? Porque é um processo evolutivo, do qual nós participamos. Então veja que quando nós falamos desse progresso todo, estamos falando de nós mesmos. Não estamos falando de algo que é o acaso.
mas estamos justificando que é desta forma, porque não poderia ser de outra forma. Como a doutrina mesmo nos fala, como Kardec mesmo colocou em vários pontos. Se não é desta forma os materialistas, encontrem então razões e motivos que possam comprovar, que possam embasar aquilo que nós efetivamente estamos falando. E aí, quando nós falamos então desse planetinha azul que nos recebe, a nossa casa maior, a Terra, porque somos ainda espíritos comprometidos para com as leis divinas. Assim também como a espiritualidade nos informa que a Terra é um dos planetas mais materiais que nós temos. Então daí já podemos compreender também que não somos aqueles espíritos tão bonzinhos quanto achamos. Mas daí também vem aí a orientação da espiritualidade para cada um de nós. Também não somos tão ruins e não tenhamos amigos que vieram por nós na nossa existência. Dessa forma, então, nós vamos dar esse peito de amor que o Mestre nos legou quando nós tivermos a oportunidade de reencarnarmos aqui, para que nós possamos cumprir esse plano menor em cocriação. Ou seja, Deus também conta com cada um de nós para que haja o progresso da humanidade, para que haja o progresso da civilização. Porque se nós sabemos que os espíritos luminares, espíritos puros da ordem crística, são espíritos que participam da cocriação em plano maior. E nós também vamos chegarmos lá. Muitas vezes eu escuto as pessoas falando assim: ai, Rose, mas olha, mas era Jesus. Mas era Jesus, sim, era Jesus, que também percorreu o caminho, assim como nós. Talvez ele tenha percorrido um caminho menor que o nosso, porque aprendeu a lição em menor tempo do que nós. Mas nós também vamos chegarmos lá, porque é da lei que cada um de nós progrida. Nós podemos até em determinado momento da nossa existência permanecermos estacionados, mas nós vamos progredir. E muitas vezes os mecanismos que nos fazem progredir, que nos fazem crescer, é o mecanismo da dor. Porque a dor, meus amigos, é um recurso pedagógico da lei que nos incomoda. Porque quando nós estamos com dor, seja dor física, seja dor moral, seja dor espiritual, dores que muitas vezes não ficam registradas na matéria, dores que muitas vezes ficam registradas na alma, dores que muitas vezes não sangram, mas que doem, e que nós podemos e devemos perceber essas dores nos outros e percebermos essas dores em nós mesmos, e daí avaliarmos qual será o tratamento e qual será a medicação aplicada àquela dor, àquele recurso. Porque em primeira instância, quando nós estamos sofrendo, nós, em primeiro lugar, às vezes, nos rebelamos para com a providência divina. Falamos: ah, mas por que eu? Mas Deus está me punindo, mas não era desse jeito, mas eu não pedi assim. E muitas vezes nós atropelamos a nossa caminhada por conta da nossa própria vontade em seguir esse caminho, em fazer essa escolha. E daí, fazendo essas escolhas, nós vamos ter as consequências. Consequências essas que são da lei. Por isso que muitas vezes nós vamos observar lá no Evangelho, no capítulo 5, sobre bem-aventurados os aflitos, as causas atuais e as causas anteriores das aflições. E pasmem, a maioria das vezes a espiritualidade vai nos dizer, nós que participamos também da parte mediúnica dos trabalhos, que a maioria dos nossos sofrimentos provém do instante atual, da tomada de nossas decisões. Por isso que nós trazemos o tema, a casa mental, para que a gente possa conhecer aí o
que está dentro de nós e quais os recursos aplicados. E aí, quando nós também falamos dessa casa mental, nós vamos apresentar aos senhores uma segunda casa, a casa que nós conhecemos quando abrimos os nossos olhos materiais aqui. E aqui Emmanuel vai nos falar num livrinho, que particularmente eu falo que é um livro de cabeceira, porque entendo que todos deveriam ter. É um livrinho bem fininho assim, chamado Vida e Sexo, que nós lemos em questão de 40 minutos. E no capítulo 2 vai falar esse livro da família. Emmanuel vai nos falar que a família é de instituição sagrada. Que a família, excetuando a humanidade, é sagrada. E nós vamos observar isso quando nós encarnamos. Porque quando nós encarnamos, nós não nos lembramos. E aí, por que nós não nos lembramos? Às vezes a gente fala assim, mas eu queria tanto lembrar porque eu fui. Eu queria tanto lembrar o que eu fiz, por que eu estou passando por isso. E aí, por que nós não nos lembramos? Porque nós temos cérebro. O nosso corpo físico, que é de uma matéria mais densa, portanto, o cérebro, que é esse mecanismo que nós temos, esse órgão que nós temos, que na verdade não comporta as informações do mundo espiritual. O cérebro é apenas um canal de comunicação, porque todos os nossos registros ficam na mente. É na mente que é o nosso cérebro. É na mente que é a casa do espírito. O cérebro é apenas esse instrumento de que o espírito vai se servir aqui na matéria para que nós possamos ter os registros de todas as nossas informações. Registros esses que são liberados aos poucos, assim como nos afirma a espiritualidade. Porque imaginemos nós lembrarmos de todas as nossas reencarnações, lembrarmos de tudo que fizemos de bom, isso seria muito legal, mas também iríamos lembrar de tudo aquilo que fizemos de errado, de tudo aquilo que nós prejudicamos os outros e muitas vezes daquilo que os outros também nos prejudicaram. Portanto, quando vamos reencarnar, nós precisamos do aval de espíritos. Precisamos daqueles mesmos espíritos, daquele mesmo grupo familiar que se comprometeu nas esferas superiores, de fazermos aquele acordo, vamos reencarnar para nos auxiliarmos. E quando aqui acordamos na matéria, lógico, nós não nos lembramos. Mas algumas coisas nós sabemos intimamente, porque nós temos essas percepções. Principalmente na fase, quando a gente entra naquela fase que as pessoas costumam falar que é da ebulição dos hormônios, da adolescência, tenhamos misericórdia para com os nossos adolescentes, meus irmãos. Porque nada mais é essa fase de reajustamento espiritual. Nada mais é essa fase em que o espírito atinge aquele ponto de que, efetivamente, o mundo espiritual, as comportas do mundo espiritual, reabrem para ele e ele de fato começa a tomar consciência de que nós não estamos aqui de passagem, nós não estamos aqui de brincadeira. Nós estamos aqui porque somos espíritos diante das leis divinas e que temos uma tarefa a executar. E essa tarefa a executar é nos melhorarmos e, consequentemente, melhorarmos o mundo ao nosso redor, sermos pessoas melhores, pessoas mais amorosas, mais tolerantes. Essa é uma fase de reajustamento. Não é só uma fase em que os hormônios estão em fase de ebulição, mas é uma fase de reajustamento, em que o espírito vai tomar consciência da sua vida, da sua existência. Portanto, muito cuidado quando nós falamos dos jovens. E hoje as famílias precisam e devem trazer os jovens às casas espíritas, aos trabalhos da mocidade, aos trabalhos da evangelização infantil, darmos aos nossos jovens as noções do Evangelho. Mas se daí, mais para frente, essas criaturinhas optarem por não seguir aquela orientação religiosa, não tem o menor problema. Nós somos livres, mas nós sabemos que nós fizemos o melhor e que depois aquelas criaturas terão a sua liberdade, como também terão as suas consequências daquilo que elas fizerem das suas liberdades. E hoje nós vemos muitas vezes nos lares a falta de orientação,
Muitas vezes a imaturidade dos pais, que às vezes beira mais a imaturidade dos pais do que dos filhos. Porque os pais hoje delegaram às escolas a função de educar. E a escola não tem a função de educar. A escola tem a função de ensinar. Porque a educação moral nós damos em casa. E a educação moral nós damos em casa com o nosso próprio exemplo. Porque, acima de tudo, nós devemos pregar o Evangelho, como está lá São Francisco nos afirmou. Mas não só preguemos o Evangelho, mas pratiquemos o Evangelho. Então, precisamos dar essa noção. E aí, quando nós encarnamos e encontramos famílias diversas, nós vamos perceber que muitas vezes aquele núcleo familiar não é aquele núcleo que nós gostaríamos de ter, que nós idealizamos, mas é aquele núcleo que nós estamos inseridos e que devemos permanecer, porque é um núcleo comprometido uns para com os outros. E vejam que a misericórdia é tão divina, quando nós encarnamos, a maioria das vezes sempre temos um espírito familiar ao nosso lado, para nos auxiliar na nossa reencarnação. Às vezes aquele com quem nós temos mais afinidade, e às vezes nós falamos assim: mas eu estou numa família que, olha, não tem nada a ver, eu acho que eu sou estranha nesse nível. Grande afirmação. Muitas vezes somos mesmos. Muitas vezes estamos no mundo familiar com espíritos que desconhecemos, mas no ideal de aprendermos. Assim como aconteceu com o Ivone da Mara Pereira. Suicida por 3 vezes em reencarnações pretéritas, ela reencarnou no século XIX, na presente reencarnação, numa família que era totalmente estranha, não conhecia ninguém, numa família pobre em que ela desafiava os seus pais, porque ela ainda reencarnou ainda, lembrando-se das reencarnações anteriores. Um dos poucos casos que a literatura registra de lembranças de reencarnações anteriores. Esse é de Ivone do Amaral Pereira, em que ela se recorda das vidas pretéritas. E essa recordação era justamente porque era chegado o momento da emenda dela no espírito. Ela não poderia mais errar. Ela não poderia mais cometer aqueles atos que ela cometeu. E ela se lembrou. E daí dessa lembrança, depreende-se depois o livro Memórias de um Suicida, que não é um livro psicografado, mas um livro que foi a ela narrado. Ela se desprendia do corpo físico durante o processo do sono físico, ia nas regiões e depois, quando voltava para a matéria, ela guardava as lembranças e transcrevia o livro. Uma obra magnífica, que levou 30 anos para ser publicada. E que é, na verdade, uma das melhores obras que nós temos hoje na literatura espírita. E não é uma obra pesada, mas uma obra que nós vamos ver o amor, que nós vamos ver o progresso de espíritos que naquele instante tomaram uma decisão errada. Porque, meus irmãos, não está na lei, não consta na lei divina, ninguém se matar e nem matar o outro. Ninguém reencarna para isso. Porque só quem pode tirar a vida foi aquele que nos proporcionou ela, que é o Criador. E nós temos sempre que aprendermos com os nossos erros, com as nossas falhas, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades. E como é que nós vamos aprender tudo isso? Onde é que nós vamos buscar elementos que vão nos fortalecer, elementos que vão nortear a nossa caminhada, elementos que vão acender em nós a vontade, a perseverança, o esforço, senão no Evangelho de Jesus. Por isso a importância do estudo. E nós vemos aí então o complexo humano, né? Quando nós vamos observar ali o princípio espiritual, o espírito que não tem uma forma propriamente dita, o perispírito, e daí dessa junção do perispírito com o complexo do corpo físico. Porque para que nós possamos estarmos aqui encarnados, nós precisamos do corpo físico. Portanto, o corpo também é um instrumento, é um veículo do qual o Espírito se serve para a nossa movimentação ainda. E Emmanuel vai nos falar uma belíssima obra
Pensamento e Vida, da importância da saúde, em que ele vai qualificar a saúde como a harmonia da alma. Porque um corpo doente significa que um espírito está doente. Porque o corpo registra aquilo que o espírito registrou em primeira instância em si mesmo. Então, quando nós, muitas vezes, temos aqueles pensamentos nebulosos, o que acontece? Nós temos dor de cabeça, nós paramos de comer, o nosso estômago começa a doer, porque o nosso corpo ressente toda essa gama de energias, porque ele precisa expurgar esse desequilíbrio instaurado no nosso espírito, instaurado na nossa mente. E aí nós vamos então avaliar agora esse maravilhoso complexo, que hoje a medicina se debruça nos estudos que é o cérebro humano. A medicina ainda precisa devastar muito o cérebro humano, mas a literatura espírita, assim como nos informa a espiritualidade, que está há mais de 200 anos à frente dessas informações. E nesse estudo de caso desse livro, que eles vão avaliar o cérebro humano, como nós dissemos, o cérebro é apenas um veículo, é apenas um meio, um mecanismo de passagem do nosso corpo para que nós possamos absorver aí as informações. Mas tudo está na nossa mente. O nosso pensamento está na nossa mente. E o nosso pensamento é a concretização do nosso campo sensorial, das nossas ideias. Daí que depreende, então, o que verdadeiramente nós somos. Como a espiritualidade fala para nós, nós somos aquilo que pensamos. Uma vez que pensamos, sentimos. Uma vez que sentimos, agimos. Porque nós vamos exteriorizar aquilo que está dentro de cada um de nós. E o cérebro é essa máquina maravilhosa, que não pode ser reduzida apenas a células, apenas a um órgão. Muito pelo contrário, nós que estamos inseridos na doutrina espírita, precisamos prestar atenção nesse instrumento, porque esse instrumento também sofreu todo esse processo que nós falamos aqui, de evolução, para que então a mente, para que então os nossos pensamentos, a mente, que é a sede do Espírito, pudesse, através desse órgão de manifestação, guardar todos os nossos registros, de todas as informações. E aí, nessa obra magnífica que nós temos, e aí a gente vai falar aqui só rapidamente, que é esse estudo de caso desse livro. Nós não vamos falar da história, mas apenas vamos falar que duas criaturinhas, uma que estava encarnada, a outra desencarnada, uma que matou o outro por conta de achar que o outro lhe devia um dinheiro, enquanto ele trabalhou alguns anos, assassinou o colega. E o colega não perdoou. E toda a culpa, como Emmanuel nos diz, é a enfermidade da alma. A culpa nos arrasta. A culpa não nos auxilia. O que nos auxilia é o arrependimento. E do arrependimento, a tomada de decisão para que possamos nos melhorarmos. E daí esses dois companheiros que passam aí 20 anos, um trabalhando loucamente até adoecer, porque ele não queria ficar pensando, porque estava passando por um processo obsessivo, e o outro porque não perdoou. Lembrando também aos senhores que em questão de obsessão, nós não poderemos deixar de dizer que toda obsessão, meus amigos, é questão de sintonia. Então não saímos aí falando, às vezes, o obsessor. Às vezes nós atraímos aquele companheiro ao nosso lado, porque nosso pensamento, a nossa corrente magnética, aquilo que nós estamos manifestando através das ondas eletromagnéticas, vão ser captadas por esses mesmos amigos que se afinizam com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós registramos. E às vezes, nem são eles os obsessores, às vezes somos nós mesmos. Quantas vezes na literatura espírita nós vemos a espiritualidade fazer um enorme trabalho
para afastar o obsessor. E aí vai a irmãzinha lá, sentindo falta, e isso, e aquilo outro, porque nós não conseguimos ainda vencer essas dificuldades, esses obstáculos. Então, quando nós falamos desse instrumento, eles vão registrar para nós esses desequilíbrios da alma, assinalando para nós, muitas vezes, a fase de perturbação, de desequilíbrio, de loucura, assinalando aonde tudo isso nasce. E nasce justamente na nossa mente. E a nossa mente é um processo que levou bilhões e bilhões de anos. Porque, como eles vão nos falar, analisando lá o cérebro, eles vão nos dizer que, olha, aqui, perto da coluna, não 3 cérebros, mas um cérebro só. E essa subdivisão, como se fosse realmente um porão, onde nós registramos todo o nosso passado, todo o nosso automatismo, tudo aquilo que nós já conquistamos. E aí vai nos falar desse córtex motor, que é essa parte aqui do cérebro, onde há diversos sucos. E eu fico maravilhada no estudo dessa obra, porque quando eles vão nos falar dos lóbulos frontais, ou lóbulos frontais, é algo extremamente atual, em que a medicina de agora, pasmem, de 20 anos para agora, está estudando. E isso ainda é um campo de estudo imensamente vasto. E eles vão nos afirmar, então, que aqui, no córtex motor, que seria como se esse fosse esse térreo de nós, que ficam registrados, então, no nosso presente. O que nós estamos fazendo nesse momento, aquilo que nós estamos registrando, o nosso esforço, a nossa vontade, a nossa perseverança. E aqui que ainda a medicina terrena desconhece os lóbulos frontais, que é a meta do espírito atingir. Ou seja, tudo está registrado em nós, passado, presente e futuro. Tudo fica armazenado, consciente, subconsciente, consciente e o superconsciente. Então nós vamos observar aí, e quando nós falamos da nossa casa mental, nós precisamos entender o que há dentro dessa casa mental. Precisamos entender os nossos pensamentos. Precisamos entender os nossos sentimentos, as nossas atitudes, as nossas ações. Porque em sã consciência, ninguém tem elementos para definir o outro. Às vezes, nós queremos julgar o outro. E muitas vezes, julgando o outro, nós condenamos o outro. E nós não temos elementos para dizer. Somente a espiritualidade, somente aqueles espíritos tutelares que velam pela nossa reencarnação, mas que sabem que a responsabilidade da nossa reencarnação é inteiramente nossa, porque ninguém pode percorrer caminhos do outro. Nós precisamos percorrer nossos caminhos com os nossos próprios pés. Portanto, a evolução passa pelo nosso esforço. A evolução passa pela nossa vontade. Então vejam o quanto é importante. E tudo isso fica armazenado em nós. Não tem como fugir. E a espiritualidade vai nos dizer até que é benevolente para conosco. Porque quando nós desencarnamos, a maioria de nós se lembra apenas de algumas reencarnações. Aquele processo em que somos levados muitas vezes quando duvidamos. Mas será que eu fiz isso mesmo? Será que eu fiz aquilo mesmo? E aí a espiritualidade vai nos levar lá naquele lugarzinho, naquele telão maravilhoso, como está lá no livro Memórias do Suicida, em que Camilo duvidava que ele havia tirado a própria vida terrena, mas que eu não me matei. E aí a espiritualidade vai mostrar para ele o que ele havia feito, porque ele não aceitara naquele momento a cegueira daquela reencarnação. E não aceitara porque era um autor orgulhoso, que não se vinculava a nada. Era um doidibano. E aí depois, quando ele descobre aquilo que ele havia feito e
os passos que ele teria que dar, passos esses, meus irmãos, que duraram mais de 50 anos, porque ele se preparou como mundo espiritual para ali encarnar. E saberia depois a causa da sua cegueira. E a causa da sua cegueira foi que ele, aquele mesmo camelo que havia cuspido em Maria de Nazaré, que havia desdenhado o mestre no madeiro infame, que não possuía as mãos porque havia roubado. E muitas vezes nós acusamos a providência de várias e várias situações que vão nos desafiar nos dias atuais. Mas devemos conhecer aquilo que está em nós. Nós não sabemos, no presente momento, aquilo que fizemos no passado. Mas sabemos que faltas e expiações, provas e expiações, devem ser reparadas por cada um de nós. Sabemos que tudo fica armazenado, que não há nada, nenhum sentido, como está no Evangelho. Que tudo isso não é apenas culpa de nós, mas que tudo isso é um processo no qual nós teremos que passar, é um processo que vai nos ensinar. Por isso que nós devemos alimentar a nossa mente, alimentar as nossas emoções com sentimentos de paz, de amor, de equilíbrio, de aceitação. Porque tudo isso que nos acontece são consequências, mas que na maioria das vezes ocasionadas por nós mesmos. Então vamos cultivar o amor, vamos cultivar a paz, vamos cultivar a doçura que precisa haver em nós. E quando os problemas chegarem até nós, quando muitas vezes, meus irmãos, assim como nos afirma a espiritualidade bendita, quando as lágrimas insistirem em derramar, ou quando as lágrimas brotarem dos nossos olhos, que possamos sentir a presença desses doces emissários de luzes, que nos dizem que nós somos capazes de vencermos todos os obstáculos, que nós somos espíritos e somos fadados a sermos felizes. Mas não a uma felicidade efêmera, não a uma felicidade fictícia, não a uma felicidade que cuida da vida do outro, mas uma felicidade que olha para dentro de cada nós, para dentro de cada um de nós, de uma felicidade que compreende os recursos que precisamos utilizarmos para sermos criaturas mais felizes, melhores. Os recursos que precisamos ter, e não existe maior e melhor recurso senão da prece. Que possamos utilizarmos, meus irmãos, da prece, dessa comunhão direta com o alto, porque toda prece encontra resposta, e toda resposta é caminho que vai nos ajudar a sermos criaturas melhores. Então, que os nossos pensamentos e na nossa mente tenham somente elementos bons, pautados no Evangelho de Jesus. Porque se quisermos sermos felizes aqui e agora, é preciso então seguir o Evangelho. E o Evangelho é desafiador para cada um de nós. Mas desafios existem para sermos vencidos. E se nós somos esses espíritos com esses grandes potenciais, nós conseguimos. Muita paz e muita luz a todos.